Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa com o tema O que é conto? Sabe-se que é uma narrativa curta, é um gênero textual, é um gênero da literatura que ficou muito popular a partir do século XIX para o XX. Conhecemos aí contistas como Machado de Assis, mais adiante Mário de Andrade, Clarice Lispector, o fenomenal Guimarães Rosa, enfim. Mas a história do conto, no caso da língua portuguesa, remonta à Idade Média. Alexandre Herculano, romântico do século XIX em Portugal, tratou do assunto no livro Os Nobiliários. As histórias curtas, prosa, narrativa, remontam à Idade Média. Mas vamos lá, o que é essa história curta? Conto é um texto em prosa, não é verso. Texto em prosa, narrativa curta. Mas curta quanto? O suficiente para resolver um conflito. Uma célula dramática. Veja aqui na descrição desse vídeo o que é crônica e o que é romance, para que você possa entender melhor aí essa história dos gêneros. Portanto, a história do conto, ela vai mostrar ao leitor uma célula dramática, um problema a ser resolvido. Podemos ter contos grandes, digamos assim, como Metamorfose de Kafka, com muitas páginas, mas ele é um conto porque só há um problema lá a ser resolvido, que é a história de Gregor Samsa transformado num inseto gigantesco, um livro aqui do século XX. Veja que o romance Diva, os romances Diva, Viuvinha, de José de Alencar, são bem curtos, talvez menores do que a Metamorfose. Mas por que são chamados de romances? São vários conflitos. Romance, narrativa com vários conflitos, naturalmente longa. E o conto é uma narrativa curta porque contém um conflito, uma célula dramática. Famosas as histórias machadianas, como A Cartomante, Conto de Escola, Igreja do Diabo, dentre outras. E o livro Sagarana, de Guimarães Rosa, além de Laços de Família, com Clarice Lispector, Contos Novos, Mário de Andrade, Luiz Rufato, Flores Artificiais, dentre outros tantos, Lígia Fagundes Telles, e outros escritores e escritoras que produziram essa narrativa mais dinâmica, rápida, que atendia aos princípios da modernidade no quesito literatura de frase curta, verso curto. Combinou o conto, que não é do século XX nem do XIX, o conto no século XX combinou com o princípio modernista, futurista, de dinamismo na construção de textos. Então, não se esqueça, crônica, narrativa curta, sem conflito, tem lá a sua história, o peso dos jornais, a história das crônicas na Idade Média que se confundiam com vidas dos reis, dos nobres, etc. Então, crônica, narrativa curta, sem uma célula dramática. Não precisa ser necessariamente ficção. O conto é ficção, é um texto de caráter literário. Num passado anterior ao século XIX, o conto vinha revestido com o termo fábula. Histórias, às vezes, de caráter moralizante, quase sempre. Anterior às histórias da Idade Média, vamos encontrar no Oriente, na Arábia, Pérsia, Mil e Uma Noites. Plínio, o Moço, Apuleio, Êxopo e tantos outros que fizeram narrativas curtas antes de Cristo. E no caso da Bíblia, um dos livros de ficção mais antigos do Ocidente, do planeta, vamos encontrar histórias de Judite, Ruth, volta do filho pródigo, que tem essa característica de narrativa curta com um problema a ser resolvido. Conto não nasceu no século XIX, né? Já então ficando claro. É uma narrativa que remonta a histórias milenares, como você viu nos exemplos. Então veja se ficou claro o que é este gênero literário. Não deixe de curtir nosso canal, apareça sempre, deixe seu comentário, inscreva-se. Obrigado.